Olá, tudo bem? Vamos a mais um relato do canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. Um relato agora, um pouco interessante, essa história também real, que aconteceu há muitos anos. E é aquela história de que a mente da gente impõe pra gente, ou a gente impõe pra mente da gente uma coisa que a gente acha que existe e na verdade às vezes não existe. Eu até já contei no canal relatos sobre esse homem, que eu vou contar que ele recebeu um milagre, isso é um fato real. E isso se passou em Bananal há muitos anos atrás. O que aconteceu, que ele se envolveu em duas histórias aí, né? Naquele tempo todo mundo saía de casa à noite, ou ia para as igrejas, ou ia se divertir, conversar. E as pessoas eram bem intensas naquela época, né? Só que existia muito respeito entre as famílias, né? E se cobrava muito isso. No canal também já falei sobre o direito de legítima defesa da honra que existia antigamente. E o que houve se enquadrou nesse direito aí, né? Daí vai nisso, todo mundo sai de casa, todo mundo naquela vida normal. Só que antigamente as pessoas davam um recado e se o outro teimasse, ele fazia. O que aconteceu é que havia uma moça na cidade, ou muitas moças, né? Mas uma delas, ali de uma família ali, começou a namorar um homem casado. Ele começou a dar em cima dela e começou a namorar. Só que o pai dela era um fazendeiro e ele não queria, claro, ele estava certo que não queria, que naquela época isso era um absurdo, né? Não era aceito. Mas ele não foi tão mal assim não, porque ele chegou a avisar. Aí ele foi, descobriu, ele e a família dele, foi até o camarada, e disse pro camarada: olha, eu quero que você deixe minha filha em paz, que você deixe minha filha em paz. Esse é um homem casado, com família, e ela precisa seguir a vida dela, construir uma família, ter filhos e casar. E isso você não pode mais ter com ela porque você já tem a sua família. E antes as pessoas saíam pro bar, né, jogar sua sinuca, tomar sua cerveja, sua pinga. E por umas 3 vezes ele falou com o cara no bar. E foi passando, dentro de um ano foi passando, ele avisando. Só que a história foi ficando mais tensa, né? E nem a moça e nem o cara ouviu o que ele falou. Um dia ele se enfesou com aquilo tudo, e o cara desafiando ele, e ele já tinha falado pro cara, avisou pela última vez: se você continuar eu vou te matar. E ele continuou. Deu uns meses, ele continuou. Ele enfesou com aquilo, montou no seu cavalo, passou a mão, colocou um revólver na cinta, que antes era normal andar armado, e chegou aonde esse homem estava, sacou da arma e chamou ele, mandou ele olhar e falou: lembra que eu te avisei que eu ia te matar? Que você está jogando o nome da minha filha na lama, a cidade toda falando, e você não acreditou, então agora vai acabar. E ali ele descarregou a sua arma e matou. Porque as pessoas antes eram assim: o que corria no sangue, o que se prometia se fazia. Montou no seu cavalo, e nesse trajeto é que aconteceu
num episódio que não deixa de ser um episódio muito triste, mas aconteceu o engraçado. Toda essa cidade pequena havia uma rua que se chamava Rua da Figueira. E ele foi por essa Rua da Figueira, não existia eletricidade naquela época, correndo com o cavalo, instalando o reio, porque a polícia vinha. Antigamente a polícia ficava mais em cima, né? Porque era aquele negócio. Os homens não tinham muito medo de enfrentar um outro, não. E era jipe que tinha nessa cidade. E lá vinha o jipe atrás dele e ele correndo. Quando ele se aproximou, não havia muita infraestrutura, obra nas cidades, né? Era trilho, aquelas estradas ruins, rua muito ruim, né? Aí tinha uma figueira que dava o nome à rua e um desbarrancado, que acho que tem até hoje. E lá estava esse velhinho, caminhando com a sua bengala, indo, e ficou na frente do cavalo, e lá veio o homem viu que ele não conseguia sair, estava frio, estava com aquela capa de boiadeiro. O homem viu que ele não conseguia sair, deitou no cavalo do lado para ele não se machucar, e deu um empurrão no homem, e deu um grito e falou: sai da frente, seu demônio. Empurrou ele, e o velho caiu lá na figueira, foi rodando para aquela ribanceira, sem saber o que estava acontecendo, caiu, e ele seguiu a cavalo. Foi embora, chegou, ficou um bom tempo, não ficou na casa dele, porque a polícia foi no encalço. Chegando lá, ele foi para o mato, se escondeu, depois viu o advogado, foi na delegacia, foi lá, se entregou, mas ele não foi preso, né, porque tinha essa coisa aí do Código de Legítima Defesa da Honra, né? E o outro também, que mandou o outro também duvidar dele, né? Só que ele viveu por lá tudo até falecer. Ninguém nunca foi atrás dele também, né? Porque ninguém vai ir atrás de uma pessoa já de coragem. É difícil achar outro de coragem que vai também, né? E a justiça provavelmente absolveu ele. E esse velhinho ficou por lá. Ele contava para as pessoas que nessa figueira, certa hora, tinha uma assombração, que passou uma assombração a cavalo e empurrou ele e jogou lá embaixo. Ele morreu com isso na cabeça. Não ligou os fatos um ao outro. Ninguém também não falou para ele de que era uma pessoa normal que passou ali tentando escapar da polícia e ele estava na frente e empurrou ele. Para ele, tinha sido algo do outro mundo que jogou ele ali, naquele buraco ali. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Esse é mais um relato. Agradeço àqueles que assistirem, que dê o joinha, compartilhe e me siga no canal. E Deus nos abençoe.